Olá, oitavo ano. Então esse aqui é o módulo 13, aquele com o boi voador. Já vamos começar aí falando sobre como esse módulo está dividido. Então ele também possui dois tópicos apenas. É o objeto de estudo, no qual a gente vai definir, né, o que a gente vai estudar. E no segundo momento a gente vai fazer a contextualização desse objeto. Ou seja, nosso objeto ali está escrito errado, gente. Agora que eu percebi lá no quadro. Contextualização do objeto, no qual a gente vai se aprofundar na compreensão do que está sendo estudado nesse capítulo, tá? Então, vamos começar lá a fazer a nossa definição aí do objeto de estudo. Então, nesse capítulo, a gente vai estudar o Brasil holandês, ou a chamada Nova Holanda, que foi o momento em que os portugueses conquistaram e dominaram uma parte do Brasil, ou seja, como se o Brasil tivesse perdido nessa época, né, uma parte do seu território para os holandeses. O Brasil não, Portugal, né, mais certo falar. Portugal tivesse perdido uma parte da América portuguesa para os holandeses. Que parte é essa? Essa parte está relacionada aqui ao lugar, né, que é a... Como está aí no mapa, gente, vai do litoral de São Luís, aqui em cima. Deixa eu pegar só o outro negócio aqui, o laser, que fica mais bonito, né? Ó, litoral de São Luís até as proximidades de Salvador. Então, é essa região aqui que está em roxo. Um dia ficou sob controle da Holanda, certo? Então, a Holanda tomou esse território aqui de Portugal para eles. Então, se a gente fosse desenhar um mapa, desenhe um mapa da América Portuguesa no ano de 1640. Essa região aqui tinha que ser retirada, porque não pertencia mais ao Brasil, não pertencia mais a Portugal. E quando que ocorreu esse processo aqui? Ele começou em 1530 e foi até o ano de 1654. Então, aí por 24 anos, Portugal perdeu esse território para os holandeses, mas depois acabou recuperando, porque, como a gente sabe, esse pedaço aqui pertence ao Brasil hoje em dia. Então, vamos começar aí, partir para outro aspecto, que é a contextualização do objeto de estudo. Então, nessa contextualização, a gente precisa entender quais são as razões, né, para os portugueses terem invadido, para os holandeses terem invadido o Brasil. A gente vai falar um pouquinho sobre o governo do Maurício de Nassau, que foi o holandês que veio tomar conta da Nova Holanda, que é a forma como eles se referiam a esse território aí que eles tomaram. E a gente vai falar sobre o fim do Brasil holandês, por que acabou e quais as consequências desse processo aí para a história do Brasil. Então vamos lá. Gente, para que a gente possa entender as razões da invasão holandesa do Brasil, a gente precisa entender esses três aspectos que estão descritos aqui. Os investimentos dos holandeses nos engenhos, a União Ibérica, que aconteceu de 1580 até 1640, e as péssimas relações entre Espanha e Holanda. Então, vamos tentar compreender esses aspectos aí a partir de agora. Então, a gente vai voltar um pouquinho antes aí para o ano aí de 1778. No ano de 1778, o Dom Sebastião, que era o rei de Portugal, ele morreu, certo? Só que ele morreu sem deixar nenhum descendente, ele não tinha filhos. E o parente mais próximo dele era um tio, que era conhecido pelo nome de Dom Henrique. E ele era cardeal, ou seja, ele pertencia à igreja. Logo, ele não tinha filhos e ele também não tinha parentes muito próximos. Aí ele governou Portugal por 2 anos só. No ano de 1580 ele morreu e agora quem falou assim, o trono de Portugal é meu, é um cara que se chamava Felipe. Só que o Felipe, ele já era rei, mas ele já era rei da Espanha. Então ele falou assim, eu sou o rei da Espanha e eu sou o parente mais próximo aí dos reis de Portugal. Então o trono, ele é meu por direito. Só que os portugueses, eles não aceitaram isso de bom grado. Eles falaram assim, a gente agora vai ser comandado pela Espanha, então é como se Portugal fosse desaparecer, deixasse de ser um país independente e se tornasse o território da Espanha. Não, senhor. Só que o Felipe II, ele organizou umas tropas, invadiu Portugal e submeteu os revoltosos, venceu a oposição e passou a se tornar rei de Portugal também. Então, nesse momento, é como se Portugal desaparecesse do mapa e tudo que pertencesse a Portugal também pertenceria à Espanha. Nisso se inclui a América Portuguesa, ou o chamado também de Brasil colonial. Esse processo, essa união de Portugal e Espanha, sob o controle do rei espanhol, ele é conhecido pelo nome de União Ibérica, ok?
A União Ibérica, ela começou em 1580 e terminou no ano de 1640. E ela teve várias consequências para a América Portuguesa, ou seja, para o Brasil. No terreno cultural, a partir de 1580, começa a vir muita gente da Inquisição aqui para o Brasil para julgar principalmente os hereges, principalmente os judeus. Mas a gente não vai entrar muito nesse aspecto. Outro impacto foi que, através da União Ibérica, aconteceu a expansão das fronteiras da América Portuguesa. Então, vocês se lembram do Tratado de Tordesilhas, que dividiu a América em duas partes? Uma parte pertencia a Portugal, uma parte ficava com a Espanha. Agora, isso não fazia mais sentido, porque tudo que era de Portugal era da Espanha. Então, essa divisão não fazia muito sentido. É a partir desse momento aqui que começa a crescer o Brasil. Aquele tratado, aquele risco reto, ele começa a ser deixado de lado. O que mais eu posso falar? Mas teve um probleminha aí, começa a ter problemas também. Nesse momento, todos os inimigos, no momento em que o Brasil ele se transforma em posse da Espanha, os inimigos da Espanha também se transformam em inimigos do Brasil e de Portugal também. E isso explica a mudança de postura dos holandeses em relação ao Brasil. Então, os holandeses, no começo, eles, como eu posso falar para vocês, eles ajudaram muito os portugueses na questão da fabricação do açúcar. Eles emprestaram dinheiro, eles faziam refinamento. Então, Portugal, até a União Ibérica, Portugal e a Holanda foram muito parceiros. Só que a partir do momento em que Portugal deixa de ser um reino independente e se transforma num pedaço de Espanha, essa relação, ela muda. Por que essa relação, ela muda? Porque Espanha e Holanda eram países rivais. Inclusive, a Holanda, ela foi colônia, lá na Europa, ela foi colônia da Espanha por um tempão. E ali, por volta da década de 1570, eles começaram uma luta contra o domínio espanhol e no ano de 1581, eles proclamaram a independência do país que veio a ser conhecido pelo nome de Holanda. O Felipe II não gostou dessa história e fez uma represália aos holandeses. Ele começou a prejudicar a parceria que os holandeses tinham com os engenhos de açúcar que estavam no Nordeste. Então ele começou a dificultar, ele começou a atrapalhar isso. Chegou um momento que ele chegou até a proibir os engenhos de açúcar do Brasil de venderem o açúcar para os holandeses. Os holandeses que tinham investido muito dinheiro aqui ficaram preocupados em perder esse dinheiro. E o que eles vão fazer? A partir de 1621, quando viu que não tinha mais jeito, eles vão começar a querer invadir o Brasil. Aí lá no ano de 1624, por exemplo, os holandeses tentaram invadir Salvador com 26 navios e 3.000 soldados. A população fugiu, ficou com medo. O rei espanhol preparou um contra-ataque, a Espanha organizou um contra-ataque e no ano seguinte, 1625, eles mandaram 52 navios aqui para o Brasil, 12.000 homens e conseguiram expulsar os holandeses do Nordeste. Só que os holandeses, eles não desistiram. E no ano de 1630, eles formaram uma esquadra de 56 navios, certo? Invadiram Pernambuco e conseguiram conquistar Pernambuco no ano aí de 1630. De 1630 até 1636, eles foram conquistando as regiões ao redor até formar o Brasil holandês, até formar aquele que a gente viu lá no objeto de estudo. Em 1630 eles chegaram, eles tentaram duas invasões, gente. Uma em 1624, tentaram invadir a Bahia, não conseguiram, foram derrotados pelos espanhóis depois, no ano seguinte. Em 1630 eles tentaram invadir Pernambuco e dessa vez eles conseguiram. Depois que eles conseguem conquistar Pernambuco, ali a região de Olinda, de Recife, eles começam a se espalhar pelo restante daquela região que a gente viu lá no objeto de estudo, ok? Aí, depois disso, depois que eles conseguiram conquistar, no ano seguinte, vai vir para o Brasil um cara chamado Maurício de Nassau, que é esse sujeitinho aí que está na foto junto com o boi voador, certo? Os 6 anos de guerra, ou seja, entre 1630 e 1636, os holandeses foram guerreando contra as pessoas que estavam no Nordeste colonial
E a consequência disso foi uma grande desordem econômica. A produção de açúcar foi atrapalhada, muitos escravos fugiram. É nesse período aqui que o quilombo de Palmares cresce muito, tá? Os senhores de engenho e os holandeses, nesse momento, eles tinham um objetivo em comum, que era o quê? Que era restabelecer a ordem da atividade açucareira para conseguir obter lucro com as suas atividades novamente. E nesse momento chega aqui o Maurício de Nassau, no ano de 1637. E os primeiros anos do seu governo, eles foram dedicados para reorganizar a economia açucareira. Eles emprestaram muito dinheiro para os senhores de engenho reconstruir os engenhos que tinham sido destruídos na guerra, para criar novos engenhos, e essa medida ela foi muito bem vista para os portugueses e para os senhores de engenho que estavam aqui no Brasil, certo? Então eles meio que falaram, a gente está sendo dominado pela Espanha, vamos ser dominado pela Holanda, pelo menos os holandeses estão ajudando a gente aqui. Tá? O Maurício de Nassau ele também desenvolveu um sistema de ouvidoria, no qual ele escutava as queixas dos moradores. E ele começou a olhar para isso com um sentido de, vamos ouvir o que eles estão reclamando para ver se a gente consegue fazer algo a respeito. Tá? Ele resolveu também o problema da falta de mão de obra, porque começou a faltar escravo aqui. O que ele fez? Ele foi lá e tomou para eles montaram um exército, foram para a África e tomaram o porto de São Tomé, em Angola, em 1641, que era um porto onde se levava muito escravo do interior da África para o litoral, para depois eles serem trazidos para o Brasil. E também resolveu o problema da subsistência, né? Ele falou que cada engenho deveria produzir mandioca suficiente para alimentar a sua população. Ele estabeleceu uma certa tolerância religiosa. Então, nessa época do governo do Maurício de Nassau, tinha católico, tinha judeu, tinha protestante, e todos eles eram, de certo modo, tolerados pelo Maurício de Nassau. Só que essa tolerância não tinha um fim humanitário, ele tinha uma razão comercial. Ele falou assim, gente, o que é importante é enriquecer, não importa a religião da pessoa. E o Maurício de Nassau ele vai fazer uma série de reformas no bairro Antônio Vaz, em Recife, que ainda era uma vila na época. Certo? Ele vai drenar as áreas alagadas, ele vai calçar ruas, ele vai construir diques, tá? Só que aí o governo do Maurício de Nassau ficou tão bom, mas tão bom, que os holandeses que estavam lá na Holanda, eles começaram a falar que talvez o Nassau tivesse um plano secreto de transformar a Nova Holanda em um reino próprio dele. Então eles vão começar a estabelecer uma série de medidas que vão reduzir o poder do Maurício de Nassau. O Maurício de Nassau não conseguia mais governar da forma como ele governava antes. Ele vai se descontentar, e em 1643 ele pede demissão, e no ano seguinte ele retorna para o continente europeu. Aí os substitutos do Maurício de Nassau, eles vão tomar uma série de medidas repressivas. Eles vão prender as pessoas, eles vão proibir os cultos religiosos, eles vão confiscar muita coisa, eles vão aumentar as taxas e os impostos que eram cobrados em cima do açúcar, e todas essas medidas elas vão gerar um descontentamento dos portugueses e dos demais colonos. Isso vai contribuir para o Brasil holandês chegar ao seu fim, que é o que a gente vai começar a falar agora. Então, para a gente entender um pouco esse fim do Brasil holandês, a gente tem que pensar no fim da União Ibérica. Então, em 1640, os portugueses se juntaram e fizeram uma revolta contra o rei espanhol e conseguiram recuperar a sua independência, porque eles utilizaram principalmente a justificativa que a Espanha preocupava-se em defender as colônias espanholas e deixava as colônias portuguesas desprotegidas. Tanto que os holandeses conseguiram pegar um pedaço da América portuguesa aqui e conseguiram tomar posses dos portugueses lá no continente africano. Em 1640, então, eles fizeram essa revolta, e o Dom João IV ele foi coroado rei de Portugal, foi coroado o novo rei de Portugal. A primeira medida que ele fez foi assinar uma trégua com a Holanda, que era um inimigo comum da Espanha. Ele falou assim, você não quer comprar Pernambuco para você? Os holandeses, eles pensaram, Pernambuco já é nosso, para que a gente vai comprar uma coisa que já está sob o nosso poder? Aí o que Portugal fez? Portugal começa a preparar a retomada de Pernambuco da Holanda no ano de 1643. Nessa época, o Nordeste tinha entrado em crise, porque tinha acontecido uns incêndios lá, foi uma época que teve umas pestes lá entre os escravos, teve um período de seca, depois teve um período de inundação, o negócio estava bem ruim. O açúcar também não estava muito bem, o preço do açúcar não estava muito bem no mercado mundial, e aquelas medidas repressivas que os substitutos do Maurício de Nassau tomaram, o negócio assim desandou. Então aquela boa relação que os portugueses e os senhores de engenho
do Nordeste tinham com os holandeses começou a se degenerar, começou a piorar. Então, os holandeses, o que eles vão fazer? Os pernambucanos, eles vão montar a chamada insurreição pernambucana, em que eles montam um exército para expulsar os holandeses de Pernambuco, certo? Depois eles vão começar a expulsar os holandeses de Pernambuco, depois eles vão uma tropa surge lá na Bahia e consegue expulsar, depois eles vão retirando. Então surge eles conseguem derrotar os holandeses, né, nessas batalhas aqui, tá? E como eles estavam enfraquecidos, os holandeses começaram a perceber que, por exemplo, tinha um pessoal vindo do norte e um pessoal vindo do sul em direção à capital do Brasil holandês, que era Recife naquele momento. Eles começam a vir. O que acontece? Os holandeses resolvem se render e ir embora do Brasil, certo? Aí eles assinaram um acordo, mas ainda Portugal teve que pagar 63 toneladas de ouro de Portugal como indenização de guerra. Mas o fato foi que os holandeses, enfim, foram expulsos aqui do Brasil, lá do Nordeste, que eles tinham tomado lá em 1630. Em 1654, eles foram expulsos definitivamente. Aí a gente entra no último aspecto aí do Brasil holandês, que são as consequências desse processo histórico para a história do Brasil. Gente, primeira coisa foi a forte concorrência do açúcar das Antilhas. Então, os holandeses, na hora que eles saíram daqui de Pernambuco, eles foram direto para a América Central, direto para as Antilhas. Lá eles se juntaram aos franceses e começaram a produzir o açúcar. E lá eles melhoraram as técnicas que eles aprenderam aqui em Pernambuco, né, que eles desenvolveram em Pernambuco. E com isso eles conseguiram quebrar o monopólio português na produção de açúcar no mercado mundial, que tinha sido estabelecido lá no final do século XVIII. Então agora, antes era só todo o açúcar consumido do mundo era produzido no Nordeste. Agora tinha açúcar que era produzido no Nordeste e nas Antilhas. Isso prejudicou muito a produção de açúcar aqui no Brasil, porque ajudou a derrubar os preços. O segundo aspecto foi a quebra do monopólio português no comércio transatlântico de escravos. Então, até a invasão portuguesa, as únicas pessoas que comercializavam escravos eram os portugueses. Mesmo que eles vendessem para os Estados Unidos ou para outras regiões, eram eles. Como a Holanda acabou entrando nesse processo, eles conquistaram São Jorge da Mina e transformaram essa região num ponto de entrada dos holandeses no tráfico negreiro. Então, Portugal saiu muito prejudicado depois dessa invasão holandesa, porque eles perderam a principal fonte de lucro, que era o açúcar, né? Agora não era só mais eles que faziam, e eles perderam também o monopólio no tráfico de escravos. E o último foi que o Atlântico Sul ele se torna a base do Império Português, certo? Porque como eles perderam vários territórios e tudo mais, o Brasil ele se tornou de fato a fonte de renda de Portugal, ok? Pessoal, então a gente encerra a aula por aqui. Qualquer coisa eu tô lá no grupo. Façam a anotação do quadro, tá? É importante isso. Que vocês retirem as informações. Se ficou alguma dúvida em relação a isso, é só vocês me perguntarem por lá, tá?